Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do Diário de um Químico Digital, e hoje eu vou falar para vocês sobre as reações de substituição nucleofílica de primeira e segunda ordem. Esta aula está sendo criada no OpenSunCore, que é um software de criação de aulas, videoaulas no estilo whiteboard, que eu venho testando há algum tempo. Então, para começo de conversa, eu vou falar sobre um aspecto fundamental das reações de substituição nucleofílica. Elas são reações que são estudadas com bastante detalhe na química orgânica, e a classificação em primeira ou segunda ordem, o 1 e o 2 do nome SN1 e SN2, é decorrente do estudo da cinética dessas reações no campo da fisicoquímica. Para começar, eu vou falar das reações de substituição nucleofílica de segunda ordem, ou bimoleculares. Elas são chamadas assim, pois a reação depende de duas espécies químicas, ou seja, a velocidade da reação é dada pela interação de duas espécies químicas diferentes. A primeira espécie é o nucleófilo, uma substância que possui elétrons que podem ser doados para um centro carbônico deficiente em elétrons, chamado de eletrófilo. Aqui temos a representação de uma molécula carbônica com dois substituintes, R1 e R2. Ela possui um terceiro substituinte, que é um hidrogênio, que não vai influenciar significativamente nessa reação. E a característica principal dessa molécula é que ela possui uma ligação CX, que é polarizada em direção ao grupo X, que na substituição nucleofílica vai ser o nosso grupo de saída, ou nucleófugo, porque está se afastando do carbono central, que é a espécie deficiente em elétrons. Essa ligação aqui é polarizada, pois o X pode ser um halogênio, uma hidroxila, ou um outro grupo polar que desloque os elétrons da ligação química para sua direção, deixando o carbono deficiente em elétrons. O carbono, estando deficiente em elétrons, está sujeito a um ataque de uma espécie que é rica em elétrons. Ok, então, na reação de segunda ordem, o nucleófilo vai tentar realizar a entrada no carbono, eletrófilo, e o grupo de saída vai sofrer uma certa repulsão do nucleófilo e vai tender a se afastar do carbono. Se a ligação CX for suficientemente polarizada, esse afastamento pode ser tamanho a ponto da ligação química se romper heteroliticamente, ou seja, levando os dois elétrons da ligação CX consigo. Aqui, o ataque do nucleófilo ao carbono e a saída do nucleófilo ocorrem ao mesmo tempo. Quando o nucleófilo está em processo de entrada e o nucleófilo está em processo de saída, forma-se um intermediário. Por quê? Os três ligantes que estão conectados ao carbono planarizam e formam uma estrutura trigonal planar. O nucleófilo e o grupo de saída vão formar o ápice de uma pirâmide de base triangular. Então, vamos ter uma pirâmide de base triangular para um lado do plano e outra apontando para o outro lado do plano, configurando um intermediário bipiramidal trigonal. Essa espécie é instável e, em determinado momento, a ligação CX se rompe heteroliticamente, o X leva consigo um par de elétrons, fica carregado negativamente, e concomitantemente o nucleófilo se adiciona ao carbono, formando uma nova espécie química. Nas reações de substituição nucleofílica de primeira ordem, que também são chamadas de unimoleculares, a característica principal é que o nucleófilo também ataca o carbono, mas a entrada do nucleófilo em substituição ao grupamento X, ela se dá em um momento diferente da saída do grupo X. Por quê?
A presença de grupos substituintes volumosos R1, R2 e eventualmente um R3, se esses grupamentos forem volumosos, maiores do que um hidrogênio, do que uma metila, do que uma etila, quanto maiores forem os grupos, mais difícil será para o nucleófilo atacar o carbono eletrófilo. Então, a entrada do nucleófilo será impedida por exemplo, efeitos estéricos. Então, a presença de grupos R1, R2 e R3 volumosos provoca a reação via formação de carbocátion. O X, se ele for também um grupo volumoso, pode facilitar a ionização da ligação CX por efeito de polarizabilidade e, consequentemente, a formação do carbocátion, que nós exibiremos agora no próximo quadro. O nucleófilo está influenciando o carbono, o grupo de saída está sentindo a tentativa de entrada do nucleófilo, se afasta do carbono, aumenta o comprimento de ligação e, eventualmente, quando essa ligação se romper heteroliticamente, o grupo X sai levando o par de elétrons consigo e formando no carbono um carbocátion. Em fisicoquímica, a etapa lenta de um mecanismo de reação, o mecanismo é uma série de etapas elementares, o processo elementar que for o mais lento é o chamado etapa determinante da velocidade. No caso da reação de substituição nucleofílica de primeira ordem, a etapa determinante da velocidade é a saída do grupamento X. Por quê? A entrada do nucleófilo, uma vez formada o grupo carbocátion, ela é extremamente rápida. Veremos agora, com a formação desse intermediário carbocátion, um aspecto muito importante. O carbocátion é uma estrutura instável, tremendamente instável. E ele pode ter o seu tempo de vida prolongado, seu tempo de existência prolongado, se os grupamentos substituintes no carbono puderem doar densidade eletrônica a esse carbono que agora está deficiente. Então, se o grupamento R1 e o grupamento R2 tiverem elétrons para doar, eles estabilizarão o carbocátion. Então, o carbocátion terciário, que possui 3 substituintes diferentes de hidrogênio, é o mais estável dentre todos os carbocátions. O secundário, que é o que é representado aqui nesta reação, é de instabilidade intermediária. E o primário, que teria apenas um substituinte diferente de hidrogênio, é o menos estável. A geometria trigonal plana desse intermediário favorece o ataque do nucleófilo por 2 pontos diferentes. O ataque do nucleófilo ocorre por cima do plano triangular, ou 2, o ataque do nucleófilo ocorre abaixo do plano triangular. Dependendo do lado pelo qual o nucleófilo ataca, haverá a formação de um produto diferente. Como a probabilidade de ataque por cima ou por baixo do plano, na maioria das vezes, é igual, ou seja, pode atacar tanto por cima quanto por baixo, o que vai acontecer é que, se o ataque ocorrer por cima do plano, forma-se essa espécie representada na parte de cima do quadro. Se o ataque ocorrer por baixo do plano, formar-se-á a espécie representada na parte de baixo do quadro. Essas duas moléculas possuem uma característica bastante peculiar. Se colocadas lado a lado, elas são imagens especulares uma da outra. Elas são exatamente o inverso uma da outra. E chamamos a isso de enantiômeros, da palavra grega enantio, que significa espelho, e meros partes. Então, eles são como se fossem as nossas mãos. Elas são similares, mas são imagens espelhadas uma da outra. Se simplesmente fizermos uma translação horizontal na molécula da direita e tentarmos posicioná-la acima da representação da molécula que está desenhada na esquerda, elas não vão se sobrepor. Olhando para os hidrogênios nas duas moléculas apontam para lados completamente diferentes. E assim acontecerá também com o grupamento R1 e com o grupamento R2. Normalmente,
como a tendência é que o ataque possa ocorrer com igual probabilidade por qualquer um dos lados do plano, a formação das espécies enantioméricas ocorre com 50% de produção, ou seja, 50% das moléculas são do enantiômero 1 e 50% das moléculas são com o enantiômero 2. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu estou me propondo a produzir outras aulas com o Open Sancoré, sob o tema de reações orgânicas, mas futuramente pretendo produzir com temas também de físico-química. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela atenção e visitem meu blog, indigechem.org, ou o canal de vídeos em youtube.com/fqtics. Muito obrigado, até mais.